Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula para discutir o espaço geográfico urbano. Conteúdo esse ministrado para os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Ordem e Progresso. No nosso último encontro, iniciamos a conversa relacionada ao espaço geográfico urbano. E aí, neste primeiro encontro, eu aproveitei para fazer uma série de conceituações, conceitos que serão importantes aí no andamento do nosso conteúdo relacionado ao espaço geográfico urbano. Então, por essa razão que eu optei por, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, falar um pouco desses conceitos que, tendo em mente o que significa cada um deles, isso vai facilitar e muito o andamento aí das nossas aulas. Dito isso, hoje a gente já começa aí a abordar alguns aspectos mais específicos relacionados ao espaço geográfico urbano. Iniciei falando que esse conteúdo está sendo ministrado para o primeiro ano, mas já comentamos aí que atualmente o espaço urbano é trabalhado lá no segundo ano do ensino médio. Como? O nosso objetivo é seguir a sequência dos conteúdos relacionados ao PET 2, por isso a gente está abordando aí o espaço geográfico urbano para o primeiro ano. E aí, abordando com um nível de profundidade maior do que aquele que aparece para a gente lá no PET. Dito isso, a gente pode então começar aí a ver aspectos importantes para o entendimento do espaço geográfico urbano. E aí é interessante que a gente conheça como que atividades relacionadas ao comércio, ao processo industrial, as questões que envolvem a migração, como que isso influencia e envolve então o processo de urbanização. Então essas atividades elas vão influenciar no espaço geográfico urbano. Então é por isso que a gente fala um pouco a respeito delas aí neste momento. Então o primeiro tópico aqui do nosso slide, ele coloca que o comércio e a indústria, ele prevalece nas principais cidades mundiais, respondendo pela maioria dos trabalhadores. Então, essa atividade relacionada ao comércio são atividades que eu chamo de setor terciário. As atividades que envolvem a indústria, eu falo que são atividades do setor secundário. Então, comércio e indústria, eles absorvem aí boa parte dos trabalhadores, e essas atividades elas estão concentradas, em sua maioria, dentro das cidades, dentro dos espaços urbanos. Então é por isso que elas são citadas aqui nesse tópico do slide. As atividades do setor, então, terciário, comércio e secundário, indústria, atraem um número grande de trabalhadores esses concentrados nos espaços urbanos, nas cidades. E aí, numa tendência mais voltada para os aspectos que envolvem a atualidade, o mercado ele tem buscado cada vez mais uma espécie de capacitação por parte aí dos trabalhadores. E essa capacitação ela tem sido exigida principalmente para atuar na área que envolve o comércio eletrônico. Então a gente vive nesse momento um cenário ainda de pandemia, em que boa parte da população ainda não teve acesso à vacina, e esse cenário de pandemia influencia nas questões econômicas. Então a gente tem observado número grande de pessoas que têm perdido seus empregos, e aí, em função dessa perda de emprego, eu tenho que buscar algum tipo de qualificação, buscar algum tipo de diferencial, para que dessa forma eu consiga lá retornar ao mercado. Então, essa capacitação tem sido exigida, e o mercado relacionado ao comércio eletrônico tem absorvido aí parte desses trabalhadores.
Quando a gente fala de atuação no comércio eletrônico, não significa dizer que eu tenho que, de repente, me especializar em uma atividade ligada diretamente às questões tecnológicas. Exemplo de como isso pode ser feito. Como o comércio eletrônico ele tem crescido no cenário de pandemia, numa situação de normalidade, o comércio eletrônico já vinha apresentando crescimento. Dentro da pandemia, ele acaba crescendo em uma velocidade maior. Então, de repente, imagine o seguinte contexto. Tenho lá um trabalhador, ele é um vendedor numa loja de produtos eletrônicos. Em função da crise, ele perde o emprego. E agora, como que ele vai fazer para retornar ao mercado? As outras lojas do mesmo setor dificilmente estarão contratando, provavelmente estarão demitindo também, já que agora o comércio presencial tem restrições, não abre ali com frequência, ou às vezes ele abre, depois ele tem que fechar. Então o comércio eletrônico que está crescendo e eu perdi o meu emprego, como que eu posso retornar? Se eu não tenho nenhum tipo de qualificação específico para a área de tecnologia, eu posso de repente me qualificar para o setor de logística. Quando um cliente entra lá em um site qualquer e dá um clique para comprar um produto, entre esse clique e o cliente receber o produto na residência dele, tem vários processos aí no meio do caminho, e a logística é um deles. Então, de repente, esse trabalhador que perdeu ali o emprego lá numa loja de eletrônicos, agora ele já pode, de repente, se aperfeiçoar na questão de logística, trabalhar, por exemplo, no transporte dessas mercadorias, fazendo a intermediação entre o comércio eletrônico, entre a loja que vendeu o produto e esse produto chegar na casa do cliente. Então eu vou fazer o transporte, fazendo com que as entregas, de repente, se tornem ali mais eficientes, mais ágeis. Então isso é uma forma, de repente, de qualificar e atuar nesse mercado de comércio eletrônico. Não estou diretamente trabalhando na tecnologia, mas estou trabalhando no processo logístico em si. Então isso, de alguma maneira, já é uma atuação, já é uma capacitação, uma qualificação que o mercado tem exigido aí por parte dos trabalhadores. Então é importante ter isso aí em mente. Sequência, já que o assunto em si é o espaço urbano, a gente pode observar que com a Revolução Industrial, as cidades elas acabaram mudando o seu perfil. Diversas vilas operárias e algumas cidades elas acabam surgindo. Surgem por quê? Já que eu estou num contexto em que a indústria tem crescido dentro das cidades, começa a ocorrer um processo que é a migração do campo em direção à cidade. Como eu tenho pessoas saindo do campo para a cidade em busca, na maior parte dos casos, aí, de emprego, o que acaba acontecendo? As cidades elas vão crescendo, vão surgindo um número cada vez maior de cidades. Mais uma vez, observando como que esse tipo de situação envolve os assuntos aí dentro do espaço geográfico urbano. Então a gente está tentando entender qual que é o processo em si que dá origem aos problemas que surgem dentro das cidades. Então a Revolução Industrial faz com que pessoas migrem do campo para a cidade em busca de oportunidades de emprego. E essa concentração maior de pessoas nas cidades resulta em uma série de problemas. Problemas esses como questão de subhabitação. Então a pessoa deixa a vida no campo, vem para a cidade, mas chegando aqui ela não tem de repente condições de arcar lá com a compra do imóvel ou com o aluguel de um imóvel. Eu preciso primeiro conseguir um emprego e depois eu vou preocupar ali com o local de moradia. Então com isso eu tenho ali várias moradias em situações precárias, tenho a falta de saneamento básico, então as redes lá de esgoto, abastecimento de água, em situações que não são as adequadas, entre outros problemas relacionados à questão de infraestrutura que começam a aparecer à medida que as cidades começam a crescer, começam a se desenvolver. Tenho aí algumas fotos, algumas imagens no nosso slide retratando exatamente
esse tipo de problema, envolvendo a subhabitação, envolvendo a questão do saneamento básico em condições aí precárias. Então isso é resultado do processo de urbanização, de um número maior de pessoas vivendo aí nas cidades, e quando essas pessoas migram para cidades, normalmente estas cidades não estão preparadas adequadamente para suportar esse grande contingente de pessoas que acabam chegando ali, às vezes de outras regiões, ou migrando do campo para a cidade. E aí eu tenho então essas dificuldades, esses problemas que surgem aí no meio do meu processo que envolve a urbanização. Ainda entendendo como as atividades de comércio e de indústria e o processo de migração influenciam no espaço urbano, coloquei aqui no slide o seguinte tópico. Cabe lembrar que em algumas cidades o processo de industrialização ele até contribui para o desenvolvimento de algumas localidades. Como? À medida que eu tenho o processo de industrialização e tenho pessoas chegando, quando a cidade ela está planejada, bem organizada para o recebimento dessas pessoas, isso acaba auxiliando no desenvolvimento. Então a cidade ela está preparada para atender em relação aos locais de residência, ela está preparada em relação ao comércio, em relação ao saneamento básico. Então isso acontece em algumas regiões, principalmente quando eu penso em cidades localizadas em países mais desenvolvidos. Aí é mais comum de associar a questão da industrialização com o desenvolvimento das cidades, do espaço urbano. Se eu penso em países pobres, países subdesenvolvidos, países emergentes, esse efeito ele é meio que ao contrário. Então, com a industrialização crescente e com o campo sendo cada vez mais mecanizado, acaba tendo ou crescendo o êxodo rural. Então teve origem o êxodo rural aí. Então se em um momento eu posso ter a minha cidade se desenvolvendo, comum ou mais comum em países ricos, nos países pobres o efeito é inverso, a população migra rapidamente do campo para a cidade, sem que as cidades estejam preparadas. E aí uma razão para explicar por que a população está saindo do campo e indo em direção às cidades tem a ver com esse processo de mecanização. Então eu passo a ter um uso maior de máquinas no processo lá de colheita, uma mecanização em si de todo o meu processo relacionado ao campo. Com isso diminui a necessidade de trabalhadores, forçando com que esses trabalhadores venham para as cidades. E aí, se a cidade não está bem preparada, o efeito é o contrário do primeiro tópico aqui do slide. São lá os problemas que a gente viu no slide anterior. Falta de infraestrutura, questão ali de subhabitação, são os problemas comuns nos países emergentes aí, problemas comuns no Brasil, por exemplo. Então as cidades elas cresceram e a urbanização foi a maior consequência de tudo isso. Então as cidades elas foram crescendo e se desenvolvendo sem ter ali uma infraestrutura necessária para isso. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui na imagem do slide Paris. Então Paris entra nesse primeiro tópico do slide. A cidade se desenvolveu, conseguiu ali tirar proveito dessa situação. Na imagem de baixo, eu já tenho aqui uma imagem na Índia, lá em Mumbai. Aqui o efeito ele é o inverso. Aqui então a população migrou de forma acelerada do campo para as cidades sem condições de absorver esse grande contingente populacional, fez com que aumentasse ali os problemas relacionados à carência de infraestrutura. Então nós temos aí essa situação. Então tudo que a gente falou até o momento está relacionado com essa questão do espaço geográfico urbano, como que ele veio se desenvolvendo aí ao longo do tempo. E aí, à medida que ele se desenvolve, surgem também os problemas que a gente tem que ir abordando aqui na sequência do nosso conteúdo. E um desses problemas que a gente pode citar aqui envolve um fenômeno que a gente vai chamar de macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana?
é um fenômeno de concentração populacional em uma única cidade ou um grupo pequeno de cidades. Então, sempre que a gente escutar lá esse termo, fazer a leitura desse termo em uma questão, em algum livro, fez a leitura macrocefalia urbana. O que é isso? É o ponto, então, em que eu tenho um número muito grande de pessoas, e esse número muito grande de pessoas vive em uma única cidade de um determinado país. E aí eu coloquei exemplos aqui, da Argentina e do Uruguai. No caso da Argentina, eu tenho Buenos Aires. Então, Buenos Aires vai ser um exemplo para a gente aqui de macrocefalia urbana. Por quê? Cerca de 30% da população argentina vive em Buenos Aires. Então, imagina, 30% da população de um país vivendo em uma única cidade. É muita gente. Quando isso acontece, eu tenho que pensar em alguns pontos aqui. Dentro de Buenos Aires, já que a população ela é muito grande, 30% da população do país inteiro, Buenos Aires provavelmente vai ser uma cidade mais bem estruturada em relação aos serviços que ela consegue oferecer para a população. Isso se eu considerar principalmente a área central. Porém, à medida que eu saio de Buenos Aires e vou para outras cidades, vou mais em direção ao interior ali da Argentina, o que vai acontecendo com essa infraestrutura que é melhor em Buenos Aires? Ela vai cada vez mais piorando à medida que eu saio da cidade. Por quê? Já que nas outras cidades o número de pessoas vivendo não é tão grande, isso dificulta para que a população desses municípios, fora de Buenos Aires, tenha acesso a bons serviços, por exemplo, em relação à questão de telefonia, para fazer ligações, ou mesmo em relação ao acesso à internet, é muito mais carente nesse sentido. Por quê? As grandes empresas que atuam aí nesse ramo, elas vão priorizar exatamente o local em que eu tenho mais pessoas vivendo, porque ali eu tenho um número maior de clientes. Então, dificilmente, esses serviços importantes, eles acabam chegando nas áreas mais distantes, então, de Buenos Aires. Então, aí é um problema gerado pela macrocefalia. Assim como Buenos Aires é um exemplo, Montevidéu, no Uruguai, a situação é a mesma. Já em Montevidéu, a situação ainda é pior. 40% de toda a população do Uruguai vive em uma única cidade. Então eu tenho tudo em Montevidéu ou em Buenos Aires em relação à prestação de serviços, mas quando eu saio desses locais, eu começo a ter lá os problemas relacionados à infraestrutura, que vão cada vez mais piorando à medida em que eu distancio dessas cidades em que eu tenho esse fenômeno da macrocefalia urbana. Número muito grande de pessoas concentrados em um único local. Quem está, por exemplo, assistindo a nossa aula aí nesse momento, tentem fazer um exercício aí na cabeça de vocês, tentando imaginar nomes, por exemplo, de 3 cidades argentinas, tirando então Buenos Aires, e 3 cidades aí uruguaias, com exceção de Montevidéu. Provavelmente a gente vai ter algumas dificuldades ali. Na Argentina talvez seja um pouco mais fácil, eu consigo lembrar de algumas. Já no Uruguai, já começa a dificultar um pouquinho ali citar nome de 3 cidades uruguaias que não seja Montevidéu. Não vou falar aqui, vou deixar vocês pensarem aí, deixar vocês curiosos para fazer ali essa pesquisa. Primeiro tenta lembrar mentalmente, para saber se vocês conseguem. Na Argentina eu acho que vocês vão dar conta. No Uruguai pode ser que fique um pouquinho mais difícil ali. Na Argentina tem algumas cidades importantes em relação ao turismo, por exemplo, aí pode facilitar. No Uruguai pode ser um pouco mais difícil. Então, quando a gente faz esse exercício mental, a gente consegue ver a importância que tem ali essa situação, esse assunto que é a macrocefalia. Todo mundo, ou a população, boa parte dela, concentra em uma única cidade, deixando o restante do país carente, então, de infraestrutura. Então, sempre que citar a macrocefalia, a gente já sabe agora do que se trata
tem em mente aí o assunto. Sequência dos nossos slides. Esse slide que está na tela agora, ele já pega de repente aqui um contexto mais voltado para a atualidade. Por quê? Porque agora eu estou falando de um processo de desmetropolização rumo a cidades de menor porte. Se até então a gente vinha falando sobre aquela população que estava saindo do campo e vindo para a cidade em busca de oportunidades de emprego, né, em função do processo de industrialização, as cidades então elas foram crescendo de tal maneira, a gente acabou de falar da macrocefalia, e aí outros problemas relacionados à questão de trânsito, questão da poluição, então a população acaba tendo que conviver com essas situações. Diante desse quadro, o que tem ocorrido? Algumas pessoas têm procurado agora sair dessas grandes cidades e tentado ir para cidades um pouco menores, para cidades pequenas ou para cidades médias aí. Então, normalmente, são aí regiões não tão distantes assim do grande centro, mas que tem ali um número de problemas menor em relação a essa questão de trânsito, poluição, entre outras situações. Então, alguns fatores explicam esse fenômeno, que foi acelerado pela facilidade de comunicação do mundo globalizado. Essa facilidade, então, tem a ver com a facilidade que eu encontro para me comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Algumas décadas atrás, eu não tinha um número tão grande de pessoas como eu tenho hoje em relação a usuários de internet. Ainda tem muita gente que dá um acesso, eu sei disso, mas se comparado com anos anteriores, o número de pessoas cresceu bastante. Então, para uma empresa que antes tinha que ficar concentrada numa grande cidade, ela já pode migrar agora para uma cidade de porte médio, uma cidade pequena, que ela não vai ficar excluída do processo de globalização, porque ela consegue se comunicar agora com facilidade. Então, a globalização nesse sentido auxiliou para que algumas empresas deixassem então os grandes centros, pensando que dentro do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, por exemplo, eu posso ter empresas que saem de Belo Horizonte e começam a migrar para cidades do entorno, em função de algumas facilidades que elas podem ali obter. Então eu coloquei que essa desmetropolização ela acontece em cidades como Rio, São Paulo, que tem um fluxo populacional reduzido em função dessa ida para cidades médias e cidades pequenas. Então eu saio, por exemplo, de Belo Horizonte, vou para Nova Lima, está muito próximo, posso ir, de repente, quero um lugar um pouco mais distante, posso migrar de repente para Sete Lagoas. Então assim, são cidades em que eu consigo ter acesso, por exemplo, a Belo Horizonte, mas que eu tenho talvez ali um pouco mais de qualidade de vida em relação a problemas diários que a gente acaba enfrentando dentro aí dos espaços urbanos. Então eu tenho aqui um gráfico falando de vagas de emprego formais, são dados aqui de 2013, e eu consigo observar o seguinte, que no interior eu já começo a ter um número maior de vagas de emprego do que em áreas de regiões metropolitanas. Então, em função dessas facilidades de comunicação, as empresas estão migrando em direção a cidades pequenas e aí começa a gerar emprego mais nestas cidades do que, por exemplo, na capital, por exemplo, Belo Horizonte aqui. Então, é uma situação aí mais dentro do contexto atual. Até algum tempo atrás não era esse o cenário, e agora a gente já começa a perceber esse movimento contrário. Se antes eu tinha uma metropolização, agora eu estou desmetropolizando. Estou saindo da grande cidade e indo mais em direção ali a áreas um pouquinho mais distantes, buscando talvez um pouco mais de qualidade de vida. Fatores que explicam então essa desmetropolização: saturação das grandes cidades,
que é um número muito grande, né, de pessoas, os problemas que nós falamos de trânsito, de poluição, entre outros. Oferta de incentivos fiscais para as empresas. Então, as prefeituras das cidades do interior, cidades da região metropolitana, começam a oferecer vantagens para a empresa, de repente, sair de Belo Horizonte e ir para a cidade no interior. Então, eu cobro menos impostos, às vezes eu vou ceder um terreno que eu tenho disponível para que a sede da empresa ou a filial da empresa seja construída ali no meu município. Então, isso atrai também, faz com que a empresa deixe o grande centro, deixe Belo Horizonte, deixe Rio, deixe São Paulo e vá para cidades do interior. Garantia de integração aos mercados globais, a facilidade que nós falamos em relação à comunicação pela internet. Então, independente do lugar em que eu esteja no mundo, eu consigo me comunicar com muito mais facilidade do que era feito ali alguns anos atrás. Então, isso gerou a desconcentração industrial. As indústrias deixam de ficar concentradas nas grandes cidades e começam a se dispersar, começam a se espalhar aí ao redor do estado, né, ou ao redor do país. Aí elas começam a se dispersar. Então, eu tenho então a atração exercida por centros formadores ali de mão de obra qualificada. Então, alguns municípios que conseguem qualificar a mão de obra. Exemplo, aqui em Minas Gerais, não sei quem conhece, é um município chamado Santa Rita do Sapucaí. Então, é uma cidade que não está tão próxima assim de Belo Horizonte, mas tem um centro formador de mão de obra, principalmente na área de telecomunicações. Então, quem tem de repente interesse pela área de telecomunicações, talvez o melhor local para você procurar cursos da área não seja Belo Horizonte, mas sim uma cidade do interior. Santa Rita do Sapucaí é referência aí em Minas Gerais e no Brasil na área de telecomunicações, de desenvolvimento de tecnologias da área de telecomunicações. Então, isso está mostrando que eu tenho municípios que às vezes estão mais distantes das capitais, mas que são importantes para a formação aí de mão de obra. E também a questão da busca por melhor qualidade de vida e produção. Então, agora eu vivo muito melhor no interior, sem ter que acordar muito cedo para poder enfrentar trânsito pesado, não tem tantos problemas em relação à poluição. Então, problemas respiratórios, problemas de saúde são amenizados aí nesse contexto. Então, todos os fatores citados aí nesse slide são importantes no sentido de entender por que tem ocorrido a desmetropolização aí, principalmente nas grandes cidades brasileiras. E, para fechar a nossa conversa de hoje, coloquei aqui 2 exercícios. Sempre coloco como sugestão pausar aí a nossa aula, tentar responder aí a questão, depois voltar e acompanhar aí os comentários. A primeira questão fala o seguinte: considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar. Então, tenho que encontrar aqui, entre as alternativas, uma que me fala um problema, um desdobramento, uma consequência da macrocefalia urbana. A letra A cita a falta de serviços públicos para áreas centrais. Não é essa a opção. Por quê? Nas áreas centrais, igual citei aqui quando a gente falou de macrocefalia, Buenos Aires e Montevidéu. Então, em Buenos Aires ou Montevidéu, os serviços públicos ali, eles estão concentrados exatamente nessas áreas centrais, porque ali vivem um número muito grande de pessoas. Então, não seria falta de serviços públicos nessas áreas. Lá eu não tenho falta de serviços, muito pelo contrário. Diminuição abrupta do preço do solo. Exatamente o oposto disso. Se é um local em que eu tenho um número muito grande de pessoas e muita gente querendo viver nesses grandes centros, que é o local em que eu tenho a macrocefalia, a tendência do preço dos lotes, dos terrenos, né, ou dos imóveis em si, é que eles aumentem e não ocorra uma diminuição. Então, a letra B eu também não posso marcar. A letra C,
a formação de cortiços e a ocorrência de favelizações. Interessante essa opção, por quê? Já que eu acabei de falar que na letra B não ocorre a diminuição do preço do solo, e sim o aumento, acontece também que nem todo mundo consegue pagar para morar aí, por exemplo, nas grandes cidades. E aí eu começo a morar então em áreas do entorno, áreas periféricas. Tem a formação dos cortiços e a ocorrência das favelizações nesses grandes centros urbanos. Então, a letra C, sim, pode ser uma consequência da macrocefalia. Vou observar mais para o desencargo de consciência aqui a letra D e a letra E. O menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo. De novo, não é o menor acúmulo, vai ter um maior acúmulo. Eu não tenho muitas pessoas, mais pessoas morando nesses centros urbanos. Quanto mais pessoas morando nessa cidade, mais impostos serão pagos. O IPTU, por exemplo, mais impostos serão pagos ali para o governo. Então não vai ser menor acúmulo de impostos, e sim um maior acúmulo. E na letra E, o aumento de vagas ociosas no mercado de trabalho. De novo, é o oposto disso. O que acontece? Se eu tenho lá um número muito grande de pessoas vivendo nessas cidades, a tendência é que nem todo mundo consiga oportunidades de emprego, porque está saturado. Então não vai ser aumento de vagas ociosas, vai ser uma situação em que vai faltar vagas para boa parte das pessoas ali no mercado. Então, na questão número 1, a resposta correta seria a letra C, a opção a ser marcada aí para a gente. E a questão 2, para fecharmos aí a nossa aula, coloca ali uma letra de música para a gente, que fala o seguinte: ônibus lotado, povo apertado, será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro, tenho lá minhas dúvidas se Deus é brasileiro. Então, diante desse trecho aí de música, o que a gente pode falar? Pergunta: a letra dessa canção expressa uma das problemáticas do processo de urbanização, que foi influenciada por vários fatores, entre os quais se pode destacar. Então tem que ver aqui uma alternativa que me dá um impacto, um fator, uma consequência desse processo de urbanização, de crescimento das cidades. A letra A fala do crescimento vertical das cidades de médio porte. Crescimento vertical, estou falando aqui da implantação de prédios, prédios muito altos, com vários andares, aí, por exemplo. Isso é um crescimento vertical. Isso é mais comum nas cidades de grande porte. As cidades de médio porte começam agora, com esse processo de desmetropolização. Aí podem começar a surgir construção de prédios com um número maior de andares aí, mas isso aí depende muito das prefeituras, tem legislações que regulam esse tipo de situação. Então, não seria a letra A a opção para a gente. Esse crescimento vertical ele é mais comum nas grandes cidades e não nas cidades de médio porte. Na letra B, a atração que a conurbação das cidades exerce sobre a população. Olha aí na letra B a importância da aula anterior, em que a gente fez lá conceituações, conceitos que são importantes. Nós explicamos o conceito de conurbação, falando que é o crescimento das cidades, em que as cidades elas acabam se encontrando fisicamente, e aí dificulta saber o momento em que eu saio de um município e entro em outro, por exemplo. Então isso exerce atração, todo mundo fica doido para poder viver, por exemplo, numa cidade que se encontra com a outra, que não tem divisão física ali, ou dificulta a divisão física. Eu acho que não. Eu acho que não tem uma atração ali. Muito pelo contrário, eu vou querer fugir desses locais às vezes, se eu tiver como fazer isso, exatamente em função. Provavelmente o trânsito vai ser complicado, problemas relacionados à poluição, deve ser inconstante desse local em que eu tenho duas cidades se encontrando. Essa alternativa não é a mais interessante. Na letra C, a maior concentração da população em áreas de povoamento recente. Se o povoamento ele é recente, eu ainda não tenho uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração da população nessas áreas. Posso vir a ter ao longo do tempo, mas se o povoamento é recente, eu ainda não tenho essa grande concentração populacional.
Também descarto a letra C. Na letra D, o êxodo rural e o crescimento das atividades secundárias e terciárias. Então isso pode ser um problema relacionado às grandes cidades? Agora já pode. Ó. O êxodo rural não é a saída do campo em direção às cidades? Então ok. No comecinho da nossa sequência de slides, nós falamos do crescimento das atividades secundárias e terciárias. Atividades secundárias envolvem a indústria, atividades terciárias envolvem o comércio, a prestação de serviços. É exatamente isso, dentro das grandes cidades, que emprega a maior parte das pessoas. Então, a maior parte das pessoas nas cidades ou trabalha no comércio ou na prestação de serviços ou na atividade industrial. E aí, em função desse grande número de pessoas vivendo nesses locais em que eu tenho atividade secundária e terciária, é que eu posso encontrar situações como essa, ônibus lotado, povo apertado, um calor danado. Então, nessa situação da letra D, é que fica mais fácil de encontrar o que é citado para a gente ali na letra de música. Então, a alternativa correta é a letra D. A letra E é a entrada do capitalismo no campo, que fez crescer o mercado de trabalho na agricultura. Também não. Se eu tenho a entrada do capitalismo, a mecanização do campo, o que vai acontecer com os trabalhadores ali? Eles vão ter que migrar para cidades. Então, está crescendo o mercado de trabalho na agricultura? Não. Na verdade, ele está diminuindo. Então, nessa segunda atividade, a resposta correta realmente seria a letra D, a opção mais coerente aí para a gente. Dessa forma, a gente encerra aí mais uma aula discutindo os conteúdos de geografia. Grande abraço a todos, até a próxima semana.